Olá, caminhante, tudo bem com você? Estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 10 ao dia 16 de maio. Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar. Então vamos falar um pouquinho mais sobre as energias dessa semana, que estão relacionadas a uma lua nova no signo de Touro. Ela vai acontecer na terça-feira já, então o início da semana já traz essa energia do novo muito forte. Só que como a lua faz um aspecto lá com Saturno, que está em Aquário, a gente vai ser convidado, antes de mais nada, a soltar velhos apegos, para que a gente possa sim começar uma nova fase da nossa vida, sair um pouquinho da nossa zona de conforto, sair um pouquinho desse espaço onde a gente se sente, na verdade, muitas vezes desconfortável, mas eu gosto mais de chamar de zona do conhecido, porque zona de conforto nem sempre funciona, né? Nem sempre é real. A nossa zona de conforto, que na verdade é a zona do conhecido, muitas vezes é sim desconfortável e em algum momento a gente precisa soltá-la, a gente precisa desistir, a gente precisa sair desse estado que faz a gente vibrar na mesma frequência, ficar sempre ali na zona do conhecido. Então essa é uma semana que vai trazer isso muito forte. Se a gente não soltar, a gente não vai conseguir atrair nada novo na nossa vida, vai ser um novo ciclo, mas uma velha repetição. E isso vai ficar acontecendo até a gente perceber, até a gente se tocar, até a gente tomar consciência e conseguir mudar. Então a energia da mudança, ela tá muito forte, mas ela só vai acontecer com aqueles que estiverem dispostos a isso. E Touro é um signo mais apegado, a energia ela é de materialização, ela é de continuidade, ela é muito mais de manutenção do que de inovação, que tem muito mais a ver com a energia ariana. Então aqui a energia da lua nova, ela tá assim matizada, né? Ela tá, digamos, com uma nuance ali muito mais de manutenção, né? De continuidade de alguns processos. Mas se eles não fazem mais sentido pra gente, essa continuidade só vai levar a gente a viver mais do mesmo. Então a decisão vai ser muito importante nesse momento. Se tiver alguma coisa que eu preciso soltar, o momento é agora. Assim a gente pode de fato recomeçar uma nova fase, um novo ciclo, um novo caminho que se abre pra gente. Ele tá aí à nossa frente. Se a gente vai caminhar, se a gente vai escolher viver esse desconhecido e ver a vida como uma grande aventura, como ela é, né? Em vez de ficar sempre na zona do conhecido, vivendo sempre as mesmas coisas, aquilo que a gente já sabe, isso é uma escolha de cada um. Então na segunda a lua vai estar em Touro o dia todo, na terça ela vai fazer esse encontro com o Sol que também está em Touro e dar início à lua nova, como eu acabei de comentar para vocês em relação à energia que ela traz, que ela nos convida a acessar, mas na verdade ela ativa Vênus, que é o planeta regente de Touro, e ele está lá em Gêmeos. Então é também uma energia que está matizada, que tem uma nuance geminiana. Esse desapego, esse processo, esse novo, ele precisa passar por uma ativação da leveza na nossa vida, por um ar um pouco mais gracioso, um pouco mais voltado para as coisas que nos fazem bem, que nos fazem nos sentir mais leves, mais tranquilos, que trazem um pouco de diversão, de humor, de criatividade, de expressão de quem a gente é de verdade, da nossa criança interna. Então é bem interessante a gente pensar e a gente resgatar aquilo que faz bem pra gente de verdade, pra gente ver a vida com um pouquinho mais de leveza, não levar tudo tão a sério e entender que as coisas elas estão sempre mudando, mesmo que a gente não queira, e aprender a lidar com esses ventos de mudança, né, com esses movimentos da vida, torna tudo muito mais fácil. Quanto mais apegado, quanto mais a gente quiser ser árvore, né, ancorado no mesmo lugar, mais o vento forte vai vir e tentar nos arrancar, porque a gente não é árvore, a gente é movimento, a gente é muito mais o ar, é muito mais essa questão fluídica que ele tem do que uma árvore ancorada sempre no mesmo lugar, tá?
tá? Então é importante a gente entender que arquétipo a gente tá ancorando na nossa vida, né? O que eu tô vivendo na minha vida? Se eu pudesse fazer uma comparação com algum arquétipo, com algum objeto, com alguma coisa que existe no mundo, o que eu seria, né? E se você pensar que você tá sendo uma árvore, talvez não seja o arquétipo mais adequado. Por outro lado, o touro fala muito da natureza, então a nossa conexão com a natureza é sim muito importante. Aqui eu tô fazendo uma comparação, né, digamos assim, mas a gente precisa sim continuar e estar cada vez mais perto da natureza, se reconectar com o nosso estado natural, com um ritmo mais lento, porque o ponto aqui é que a gente pode sim entrar numa fase, principalmente mais para frente, em que a gente pode sentir muita ansiedade, em que a gente pode acessar estados, né, de muita agitação mental por conta desse excesso de redes que a gente vem tendo, né, desse excesso de telas, desse excesso de pensamentos que a gente não para nunca para analisar. A gente nunca observa, será que o que eu tô pensando faz sentido, me ajuda, me favorece nos meus processos, ou fica ali só um chicote, né, mental me digladiando o tempo todo? Então a gente precisa observar isso também na nossa vida e perceber que a gente precisa começar a filtrar esses pensamentos, a gente precisa começar a sair um pouco mais do excesso de contato, principalmente por muito tempo, né, de exposição às telas, e intercalar com momentos de pausa, todo fim de semana, se a gente puder, principalmente quem não mora perto da natureza, de estar perto da natureza, ter um encontro marcado. Isso tem muito a ver com essa energia taurina, eu acho que vai ajudar a gente a se reconectar com a gente mesmo, com o que mais importa, com os nossos verdadeiros valores, cada vez mais. Outro ponto importante dentro da energia da lua nova é que quanto mais claras forem as nossas intenções, mais a gente consegue direcionar essa energia para o que realmente faz sentido, para o que realmente a gente quer de verdade, e o universo ele vai canalizar essa energia para a gente, ele vai fazer a parte energética ali de movimentação para manifestação daquilo na nossa realidade. Agora, se a gente não sabe muito o que quer, se a gente não sabe muito o que fazer, a nossa energia ela fica solta, ela fica fluindo aqui ao nosso redor, pode gerar inclusive ansiedade, porque ela acaba virando uma energia mental. A gente precisa ter clareza sobre o que a gente quer, a gente precisa ter clareza sobre quem a gente é, sobre quais são os nossos valores. E se a nossa mente está muito distraída, está muito solta aí, vendo várias coisas e acessando várias coisas que não são nossas, né? Porque vamos combinar que quando a gente está nas redes, a gente sempre está acessando o outro, a gente não está fazendo coisas nossas, né? A gente não está aprendendo sobre a gente ou vendo coisas sobre nós, digamos assim. A gente está vendo muito sobre o outro, sobre o mundo, sobre as coisas, né? Então é importante também a gente ter esse discernimento e perceber que quanto mais eu olho para dentro, quanto mais eu me conheço, mais claras são as minhas visões e intenções, mais eu acesso o meu verdadeiro poder. Esse é o nosso verdadeiro poder. Então que a gente se conecte cada vez mais com ele. De maneira prática, diminua a sua exposição às telas. Tenta tirar um tempo maior para você, tenta pegar o que eu estou trazendo aqui de convite à reflexão e realmente parar para refletir. Se você puder, inclusive, anotar o que eu estou falando e voltar para essas anotações durante a semana, usar como uma mini aula mesmo, né? Como o universo falando com vocês. Eu sou só a mensageira, a tradutora das estrelas, né? Como eu gosto de chamar. Mas tudo que eu trago, eu percebo que vale muito para mim também. Eu também vivo esses processos e eu sei que eu também preciso parar e analisar algumas coisas na minha vida. Então eu espero de verdade que essas informações possam ajudar vocês a refletirem de verdade e tirarem proveito disso para mudar a sua realidade. Na quarta, a lua vai entrar no signo de Gêmeos e ela vai passar quinta e sexta quase o dia todo nesse signo. Então a gente vai ter praticamente 3 dias aí completos de lua em Gêmeos. E dentro dessa energia, de novo a gente cai na questão mental, né? Então a gente acessou Vênus que estava lá em Gêmeos, por isso que eu falei bastante sobre essa questão das ideias, das redes, né? E a gente continua dentro dessa energia geminiana. Então apesar do ciclo ser
taurino, a gente já está sendo convidado a olhar muito para as nossas questões mentais, porque os nossos apegos, eles começam na mente, eles começam na ideia que a gente tem sobre as coisas. Então, o apego a algum objeto que eu tenho é porque eu tenho uma ideia sobre esse objeto, eu acho ele bonito, eu acho ele importante, ou ele me faz acessar uma memória que eu guardo na minha mente. Então, é um processo muito mental. Então, essa lua, ela ativa Mercúrio que está em Gêmeos, ele faz um bom aspecto com Saturno, que está lá em Aquário, o que indica que a gente pode sim, nesse momento, né, se a gente se abrir, se a gente mudar a chavinha da nossa mente, porque a gente tem uma mente inferior, que é mais essa mente que a gente usa para fazer as coisas, para pensar, para raciocinar, que leva a gente à ansiedade se existe um excesso de estímulo, mas a gente tem uma mente superior, que é a mente que está conectada com a mente universal, com a consciência maior. E se a gente se conecta com essa mente superior e sai um pouquinho dessa inferior, que são essas ideias que nos atravessam, as crenças, os bloqueios, as ansiedades, aquilo que a gente pensa conscientemente, digamos assim, se a gente deixar um pouquinho de lado, se a gente parar de se identificar tanto com os nossos pensamentos diários, cotidianos, a gente consegue abrir um espaço, uma brecha, principalmente quando a gente silencia, para acessar essa consciência maior, para acessar essa mente superior. E nesse momento a gente pode sim ter a chance de receber ideias, soluções, intuições através da nossa mente superior. Então, se vocês puderem, né, observar os pensamentos que vêm, as ideias que surgem, as conversas que podem também trazer essas novas ideias, os contatos, então tem muito a ver também. O universo, ele encontra várias maneiras de se comunicar com a gente, mas eu acho que a mais especial é quando a gente recebe diretamente e a gente sabe que é uma mensagem do universo, né? A gente sabe que é algo que está além da gente, é um lampejo, é um lapso que acontece, que vem e que faz a gente reconhecer: nossa, isso não fui eu que pensei, mas faz muito sentido e eu sei que é para mim. Porque poucas pessoas, na verdade, estão preparadas para essa comunicação direta, porque a gente não para ouvir, a gente não silencia a mente, a gente fica muito nesse nível da mente inferior. E, nesse caso, o universo não deixa de falar com a gente, porque ele nunca vai deixar a gente desamparado, isso é muito importante frisar. Então, ele vai trazer sinais, ele vai trazer essas conversas, ele vai trazer outras pessoas que vão falar com você, inclusive o que eu tô trazendo aqui. Então, se tem algo que eu falo que ressoa muito, é porque é o universo falando com você através de mim. E outro ponto importante desses dias é que o Sol em Touro vai fazer um aspecto com Netuno em Peixes e Júpiter vai entrar no signo de Peixes também, nesses dias que a Lua vai estar aí em Gêmeos. Então a gente está num momento muito importante de conexão com a nossa verdadeira essência, com a nossa verdadeira energia, com quem a gente é de verdade e com a mente universal, através da nossa mente superior. Então observa, se conecta mais com essa energia sutil, porque isso pode ajudar você a receber as mensagens, as soluções e tudo o que você precisa nesse momento para ter uma vida cada vez mais elevada. Na sexta, a Lua vai entrar no signo de Câncer só às 10h30 da noite, então a gente pode contar aí com essa energia mais para o fim de semana, principalmente aí sábado e domingo, o dia todo. Dentro da energia de Câncer, a Lua ela se sente bem, ela se sente em casa. Então todos os assuntos relacionados à casa também podem ficar mais evidenciados. Então se você quiser aproveitar esse fim de semana para ficar mais em casa, além do momento tá pedindo muito isso também, então aqui reforça, pode ser que essa vontade seja interna, porque muitas vezes a gente tem que ficar em casa, mas a gente não necessariamente quer. Dentro dessa energia pode ser que a gente sinta vontade de ficar mais em casa, de cuidar mais da casa, de cozinhar alguma coisa ou de comer alguma coisa gostosa, talvez lembrar de alguma coisa que você gostava quando era criança, acessar essas memórias que nos fazem nos sentir bem, mas também lembrar de se sentir bem com coisas que você tem hoje. Então é bem interessante para focar no autocuidado, para fazer mais coisas que a gente ama, para estar com as pessoas que a gente ama, lembrar o quanto a gente as ama, porque muitas vezes a gente precisa passar por processos ali de perda, das coisas acontecerem fora do que a gente estava esperando, para perceber o quanto a gente podia ter aproveitado mais
não só a vida, como a companhia das pessoas que a gente ama. Então procura fazer isso agora com consciência de que o tempo está passando, de que as oportunidades também podem estar passando e talvez em algum momento aquela seja a última e que a gente precisa aproveitar com mais consciência. Então, se você puder fazer muitas coisas que você ama, estar com as pessoas que você ama, focar muito no seu autocuidado nesse fim de semana, pode ter certeza que a sua frequência ela vai se elevar infinitamente, ela realmente vai dar um salto e você vai acessar o seu verdadeiro estado de ser, que é um estado de alinhamento, que é um estado de justamente fazer o que você ama, estar em conexão com o amor. Quando a gente faz o que a gente ama, a gente acessa esse amor dentro da gente. Esse amor é um estado de paz, de serenidade, de tranquilidade, de plenitude, porque tudo está encaixado, né? Você está alinhado. Então, tenta se conectar esse fim de semana, tenta focar mais no seu autocuidado. Eu tenho certeza que isso vai fazer você acessar um estado de vibração muito, muito, muito elevado. No fim de semana, inclusive, né, de lua em câncer aí, eu vou fazer um workshop falando um pouquinho mais sobre as leis universais e como a gente pode usar para criar uma realidade de maneira mais consciente, de maneira mais direcionada, sabendo usar as leis universais ao nosso favor. Eu vou me basear nas 7 leis herméticas, então eu vou falar sobre cada uma, vou explicar o que é e como a gente pode usar na nossa vida prática, como a gente pode usar para criar a nossa realidade de uma maneira muito mais consciente, elevada, direcionada. Então, se você quiser estar comigo nesse processo, nesse projeto, né, que está chegando ao fim, inclusive, então eu convido. Se você quiser fazer parte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você tem a oportunidade, se você optar pelo plano de assinatura, de acessar todos os workshops anteriores, todo o conhecimento, tudo que eu passei até agora. É um caminho aí de desenvolvimento de alma para você ter acesso, para você trabalhar internamente, para você resgatar questões internas e curar muitas coisas, transformar a sua visão sobre a realidade. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, se você quiser, eu vou deixar o link aqui e eu convido você a estar comigo no sábado para a gente falar um pouquinho mais de maneira aprofundada sobre as leis universais e o quanto elas nos regem, mesmo que a gente não tenha consciência delas. E agora vamos para a cartinha da semana. Essa semana a gente saiu com a carta Nós Somos o Mundo. E essa é uma carta bem especial, bem bonita, né? Visualmente aí, todos abraçando a Terra, né? O planeta Terra, e essa ideia de sermos todos um só com o planeta, de todos fazermos parte do planeta. Eu acho bem bonita essa ideia. Essa carta no tarot tradicional, ela está relacionada ao 10 de ouros. Então aqui é muita essa energia de touro, né? É incrível, porque a materialização é o processo de fechamento de um ciclo para início de um novo, muito alinhado com as questões materiais, para a gente perceber o quanto a gente está ligado com a Terra, o quanto a gente faz parte dela e o quanto o bem-estar, digamos assim, do planeta é o nosso bem-estar e ele se reflete. Então, se a gente puder começar a cuidar melhor do planeta, é muito importante isso, porque talvez ainda dentro da nossa geração a gente não perceba, apesar de sim já estarem acontecendo várias coisas aí. A gente sabe, né, do excesso de lixo, das ilhas, né, de plástico no meio do oceano, da questão da poluição do ar, né, e que leva ao aquecimento global ou não. Isso eu sei que existe uma discussão, né, mas não importa. O que importa é que a gente pode fazer a nossa parte dentro do nosso sistema ali, dentro da nossa casa. Então observa. No Brasil a gente tem esse hábito das sacolinhas de plástico, né? Tenta levar sacolinha reciclável. Eu sei que a gente usa para o lixo, mas eu sei que também a gente usa em excesso, porque sobra muita sacolinha. A gente cria lá coleção de sacolinhas e nem todas são utilizadas para o lixo, tá? Tenta ver outras formas, né? Reciclar, fazer compostagem. Então eu sei que o que eu tô falando é meio batido, né? São coisas que a gente já sabe. Eu sei que também tá muito fora do que eu trago aqui, mas é o que eu tô sentindo de falar. A gente sabe como cuidar melhor da Terra. A gente só precisa prestar mais atenção, ter mais consciência. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver com a gente estar
é abrindo o nosso campo para uma energia de autocuidado, de cuidado da terra, que faz a gente se conectar mais com a abundância, ter mais facilidade de materialização, de manifestação daquilo que a gente deseja, né? E isso não precisa necessariamente ter a ver com excessos e com desperdício, né? A gente observar o quanto a gente se sente escasso em relação ao dinheiro, por exemplo, mas o quanto a gente desperdiça coisas. É um pouco incoerente, né? A gente consumir tanto e não perceber que isso está muito relacionado à abundância, né? E a gente ainda se sente escasso. Por quê? Porque a gente só foca em uma coisa. A gente precisa repensar de uma vez por todas a nossa relação com o consumismo, com o capitalismo. Eu venho sentindo muito chamado para o minimalismo, para o slow living, né? Que é realmente você pensar em tudo que você tem, ver se ressoa com a sua alma, ver se faz sentido você manter, porque a gente vive numa sociedade de acumulação e essa acumulação, esse excesso deixa a gente pesado, deixa a gente arraigado. Isso tem muito a ver com a energia de touro, tá? Então, só trazendo essa reflexão para que você acolha, para que você realmente repense. Não ouve o que eu falei e segue a sua vida. Tenta pensar em uma atitude, em uma coisinha que você pode mudar. Com certeza, a sua atitude, a sua escolha pode fazer muita diferença daqui para frente. Então, para fechar, vamos para a nossa pergunta, né? E eu queria fazer uma pergunta bem alinhada com a energia da lua nova. E eu queria saber o que você quer viver de novo na sua vida. E não de novo no sentido de repetição, mas o que você quer atrair de novo na sua vida, uma coisa nova, né? Algo que você não vive, algo que você intenciona viver. Então, lembra do poder da intenção. Só que eu quero que você escreva na forma de afirmação, de uma maneira muito direcionada, tá? Então, se você puder deixar aqui embaixo para mim a frase: eu permito que... E aí você vai colocar o novo, né? Aquilo que você quer atrair, aquilo que você quer ativar de novo na sua vida, nesse novo ciclo, na minha vida, tá? Então, eu permito que um novo relacionamento chegue na minha vida, tá? Então, você vai colocar: eu permito que chegue na minha vida, porque assim você vai abrir o seu campo para o universo chegar até você e entregar aquilo que você intencionou com todo carinho, com todo o seu coração, tá bom? Vou adorar ver as respostas de vocês. Então é isso, se esse vídeo fez sentido para você, ressoou aí dentro, eu vou pedir para você deixar um like aqui para mim, para você se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito, e a gente se vê semana que vem. Beijo enorme no coração. Até mais. Tchau, tchau.